Olá, meu nome é Matheus Tomás e neste vídeo eu vou apresentar o resultado do Tech Challenge da fase 1 do curso de IA para Devs da Postec. Bom, primeiramente aí o assunto escolhido aqui foi do próprio sugerido aí pelo Tech Challenge, no documento Tech Challenge, que foi o dataset de síndrome de ovários policístico, né? Eu escolhi esse tema porque recentemente minha esposa foi diagnosticada com SOP, então eu estou estudando sobre o contexto e achei que seria interessante, já que eu tenho um pouco do contexto, utilizar este dataset. O repositório e todas as partes do código, né, mais tratados, vão ser disponibilizados aí no relatório final, em PDF. E, bom, para introduzir aqui então o tema, a síndrome do ovário policístico é um dos distúrbios endócrinos mais comuns em mulheres de idade reprodutiva, afetando aí entre 8% e 13% dessa população, né, da população feminina segundo a OMS. O objetivo aqui do projeto, então, é construir um modelo capaz, né, de, a partir dos dados clínicos, laboratoriais, classificar se uma paciente pode ter ou não, né, a SOP, né, com questão de probabilidades, para apoiar a decisão médica, o diagnóstico médico, certo? Neste trabalho aqui, a gente desenvolveu algumas das técnicas aprendidas nas aulas da fase 1 e eu vou mostrar agora para vocês. Então, uma passada rápida aqui na estrutura, a gente, né, vai passar pelo carregamento dos dados, a exploração desses dados, um pré-processamento para normalizar, tirar nulos e deixar todos os dados prontos para poder fazer todas as partes dos modelos ali, né? A parte de Fruit Engineering, onde a gente criou algumas features novas. Então temos as modelagens, onde a gente utilizou 4 modelos aí para comparar o resultado de cada um, a avaliação de cada um, a explicabilidade e a conclusão crítica. Tá? Bom, então aqui é a parte da importação das bibliotecas, e aí a gente já passa aqui para a parte do carregamento dos dados. Dentro do dataset foram disponibilizados aí 2 arquivos, um Excel e um CSV. Os dados do Excel já estão completos, com esses dados do CSV também inseridos no Excel, então a gente já partiu para utilizar esse Excel, onde consta aí 541 pacientes e 44 colunas de features para a gente poder trabalhar. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente identificou aqui é que para algumas colunas elas estavam com alguns caracteres errados, tá? Então, por exemplo, para a coluna AMH e para a coluna beta-HCG, que são numéricos, a gente viu que alguns valores estavam com A, 4 especificamente. E aqui a gente já fez um primeiro tratamento para tudo que fosse inválido jogar para não, tá? E aí logo após isso eu fiz uma análise de exploração dos dados, onde identifiquei que todas as colunas, tirando a que a gente já colocou como não ali, né, que são essas duas, vieram completas. A gente tem aqui, né, um describe, uma estatística básica aqui para compartilhar essas informações, então são 541 mesmo, né, as médias, desvio padrão, mínimo, máximo e os quarters aqui. E aí a gente parte aqui para análise um pouco estatística de cada uma das features e dos resultados. Então, esse dataset ele tem uma coluna onde diz se o paciente foi classificado com SOP ou não com SOP, então o que é verde nos nossos gráficos são sempre pacientes sem SOP e vermelho com SOP. E aqui a gente tem uma distribuição de 67% sem SOP, né, no nosso dataset, e 33%. Aqui tem um desequilíbrio, mas é um desequilíbrio moderado, não foi necessário fazer um oversampling artificial para poder equilibrar, e a gente conseguiu resultados satisfatórios aí no final. Tá? Mas a gente sempre obedecendo esta proporção aqui, já sabendo dela. Aí, com base no contexto médico, né, na literatura médica, a gente selecionou algumas features aqui para a gente poder analisar. Entre elas, as mais importantes aqui são a MH, o número de folículos, né, tanto no ovário esquerdo quanto no ovário direito, e alguns outros indicadores sanguíneos, como o LH, FSH o ratio, né, o FSH sobre o LH. A primeira ordem que a gente consegue ver aqui é que de fato o MH ele separa um pouco, né, os pacientes. A gente vê que a maior parte dos pacientes com frequência alta aqui, né, a maior parte que não tem SOP, ele se acumula ali em torno de 0,5 Ng por ml, e já os com SOP distribui um pouco mais ao longo, né, ele tem um pouco mais de frequência ao longo até 60 Ng como ml aparece dados aqui. Então quanto maior, né, mais a chance de ter um SOP.
número de folículos é a mesma coisa, né? A gente vê aqui uma concentração entre 0 e 10, o número de folículos aqui no esquerdo, e 0 e 10 no direito. E quando a gente olha para quem tem SOP, isso tende a ser um pouco maior do que isso. Para as outras aqui a gente não consegue, com essa visão, ter algum tipo de conclusão, né? Então aqui eu fiz uma análise de block spot, então para a gente poder analisar a mediana, né, e os quarters. Então o que fica claro aqui, por exemplo, aqui pacientes sem SOP tem uma mediana menor para MH, perdão. Para número de folículos isso aqui é bem claro, então quem tem SOP tem uma mediana muito maior, tem um número de folículos muito maior. Já o BMI, aqui aparece um pouco de diferença, a gente pode talvez ter algum indício aqui, mas não é tão conclusivo assim como os outros. E já para as outras aqui a gente não tem quase nenhuma conclusão, analisando somente, né, estas variáveis. E aqui embaixo a gente olhando exatamente só os sintomas clínicos, né? Então a gente vê que pacientes com SOP tem uma maior proporção de ganho de peso, de perda de crescimento de cabelo, de escurecimento de pele, né? De perda de cabelo, de consumo de fast food, por exemplo. Então também são indicativos aqui do modo de vida e de alguns sintomas de que se uma pessoa pode ter SOP ou não, né? Tá, então aí com o pré-processamento, a gente, primeiro, para todos os dados nulos, a gente calculou mediana e usou o label encoder aqui para o que é string, para a gente poder preencher esses valores. E aqui a gente passa para a parte de feature engineering, né? Então, a gente não está aqui presente nesse Drupal Notebook, mas eu fiz uma primeira avaliação dos modelos sem criar nenhuma nova feature, e com base na literatura médica, criei 4 novas features com base nos dados que a gente já tinha, o que trouxe um ganho percentual de até 5%, né, em alguns modelos. Não, quais foram as features criadas? Total de folículos, a soma dos sintomas, a faixa de AMC e a razão LH-FSH. O total de folículos é a soma dos folículos dos 2 ovários, isso assume o critério de Rotterdam na medicina, que é o número total de folículos, né, não é só de cada um dos ovários. A feature 2 aqui, a soma dos sintomas, trouxe pra gente um ganho também aqui, porque a gente sabe, consegue dividir melhor aqui as pessoas que têm mais sintomas de pessoas que têm menos sintomas. A faixa de MC, né? E a razão de LHCF, porque também é um marcador clínico estabelecido de SOP. Então, a gente já tinha ali o FSH por LH, a gente está criando aqui o LH por FSH, que é o contrário, né? E depois de criado essas features, a gente fez uma análise de correlação com o resultado final. E a gente pode ver que, por exemplo, o total de folículos ele é um pouquinho mais correlacionado com o resultado do que o número de folículos isolados, né, do lado esquerdo e direito. A razão de LH por FSLH, ele tem uma correlação pouco, não é tão grande, mas melhor do que o FSH por LH. E a soma dos sintomas também vem uma correlação aqui bastante boa, né, para a gente poder executar. Então, com esses 4 novos, aqui uma análise distributiva, né, da distribuição aí quando a gente está comparando essas features, os valores das features. Então, após criar essas 4 features, a gente fez uma feature selection, onde foi descartadas todas as correlações menores de 0.05. Né? Então, aqui é o limite da nossa correlação, e a gente pode ver aqui mais para baixo, que após a gente remover, ficamos com 31 features. Dessas 31 features, o que a gente pode analisar aqui é pelo grau de correlação, né? O número de folículos, ele está aqui altamente ligado, a gente tem a soma dos sintomas, né? Aqui é um heatmap dessa análise. Bom, então, após a gente selecionar as features que a gente vai usar para executar, a gente vai selecionar eu selecionei, né? Usando o treino e teste aí, selecionei o conjunto o dataset para treino e o dataset para teste. Aqui eu usei uma proporção de 80% para treino e 20% para teste, habilitando, né, o Stratify igual a Y, para que a proporção que a gente viu ali de 33% de pacientes com SOP seja aplicado tanto no dataset treino quanto no dataset teste, né, seja obedecido. E aí é o que a gente vê aqui, né, tanto de treino quanto de teste, obedece aí os 33%. Selecionando aí 432 pacientes para treino e 109 pacientes para teste. Tá? Depois disso, uma normalização, deixando tudo ali no valor entre 0 e 1, onde a média do treino normalizado aqui foi 0,
e o desvio padrão normalizado é 1, é o que a gente quer para poder normalizar os dados e ter um resultado um pouco mais assertivo nos nossos modelos. A parte da modelagem, a gente, tô falando a gente toda hora, né? Eu escolhi 4 modelos, tá? Cada um basicamente com uma característica, né? Então a regressão logística porque ele é um baseline interpretável, a árvore de decisão porque é mais explicável para médico, né? E fiel, se a gente sabe quais são os critérios que são utilizados para levar para o lado direito ou esquerdo de uma decisão. Um random forest, que é mais robusto, né? Fornece aí o feature importance para a gente poder dar uma estudada também. E o KNN, que é baseado em distância em grupos similares, né? Distância de grupos. E das 3 métricas que a gente está analisando, que é a acurácia, F1 score e recall foi eleito mais importante aqui porque a gente está falando de um diagnóstico médico onde uma pessoa sem o diagnóstico, nesse caso aqui específico, que a pessoa que tem a SOP e não recebe o diagnóstico, ela vai acabar não recebendo tratamento e podendo ter problemas com fertilidade e diabetes. E o falso positivo, que é no caso da pessoa não ter SOP, mas receber o SOP, vai ter só mais exames. Então, é desejável que eu diminua o número de falsos negativos, mesmo que eu tenha que aumentar o de falso positivo, porque não vai ter um impacto tão grande. Tá? Então, para fazer a regressão logística, foi utilizado aqui, né, a máxima de iteração de 1000, a gente está falando de 31 features, então para a gente ter um pouquinho mais de iterações aí para poder chegar no resultado. O peso da classe a gente colocou balanceado aqui, equilibrado, né, para que, como a gente tem uma distribuição ali de 66 para 33, né, com SOP versus 66% para que não tem SOP, isso aqui ele dá uma normalizada, né, ele dá uma equilibrada nos dois lados para poder fazer o treinamento do modelo. Da árvore de decisão, usamos uma profundidade de 5, usei uma profundidade de 5, usando o critério de entropia para evitar, né, overfit. Se a gente aumenta muito essa profundidade, pode dar overfit. Mesma coisa aqui da classe Weight Balancer, porque foi utilizado em todos os modelos. Para Random Forest, utilizamos aqui 100 árvores, né, usando o máximo aqui de 10. Porque aqui a gente usou 10 e antes a gente usou 5. Aqui a gente está usando 100 árvores, então o que pode ser um overfit de uma árvore é corrigido pela outra árvore que é criada, né? E o KMN, antes da gente definir o K para a geração do modelo, eu fiz uma eleição do melhor K usando o K-fold, né, a metodologia de K-fold, e onde eu obtive aqui 83% para, não F1 médio, 83% para o K igual a 5, então foi utilizado no treinamento do modelo. Bom, fazendo o treinamento dos 4 modelos, aqui eu fiz um print aqui das métricas, porque aqui o Jupyter ele acabou cortando, né, truncando. Para a regressão logística, a gente teve uma acurácia de 90%, mais ou menos, árvore de decisão 86%, Random Forest 93% e KNN 90%, onde Random Forest foi o melhor nessa métrica. No Recall, regressão logística foi a melhor, com 88%, e no F1, 89% do Random Forest. Nesse cenário, como a gente estava brilhando que o Recall é a feature mais importante, a gente não teve perdas tão grandes para curar esse F1, o modelo que eu escolheria seria a regressão logística, pelo fato que a gente falou sobre a questão de falso positivo e falso negativo nesse cenário. Aqui, usando a matriz de confusão, a gente consegue ver melhor isso, né? Então, para regressão logística, a gente foi classificado 4 pacientes que deveriam ser classificados como SOP. Eles foram classificados sem SOP, então são 4 que deveriam receber o tratamento e não vão receber, versus, no caso do pior caso do KNN, são 8, que é o dobro, né? Então, por esse motivo, regressão ainda é fortemente aconselhado utilizar o modelo de regressão logística para evitar falsos positivos. Diminuir, né? Minimizar. Falsos negativos. Curvas ROC e AUC. Né? Aqui na curva ROC e AUC, a gente tem esse gráfico aqui para trazer a métrica de cada um. E aqui passando um pouco... Bom, aqui plota a taxa de verdadeiros positivos, né, contra a taxa de falsos positivos para todos os possíveis thresholds de decisão. Tá bom? Aí depois a gente passa aqui para a parte de avaliação cruzada de K-fold. Então aqui a gente splitou, eu usei aqui o split em 5 para poder pegar o mesmo dataset, né, de modelo, explicar em 5 partes e alternar ali o que é treino de dataset para poder ver se isso se mantém, né, as métricas se mantêm. E o que a gente viu é que a árvore de decisão ela teve um downgrade, né, bem expressivo versus as outras.
tanto a regressão logística quanto o KNN se manteve aqui na parte de 80%, com um erro aí de mais ou menos 4,79, que está dentro, né, do desvio padrão. E aí, trazendo aqui para a explicabilidade do modelo, a gente vê, utilizando o Feature Importance do Random Forest, que de fato o número de folículos e a soma de sintomas são features bastante importantes para definir se uma pessoa pode ou não ter SOP, né, se uma mulher pode ou não ter SOP, o que coincide bastante com a literatura médica, que é utilizado, né, para poder definir o diagnóstico de uma mulher com SOP ou não. Aqui embaixo, usando o Sharp Values, né, a gente vê que quanto mais à direita, mais se aproxima de uma positivo para SOP, quanto mais à esquerda, negativo para SOP, e a gente vê que aqui de fast food para cima, a gente consegue ver claramente que ajuda o modelo a tomar decisão, sendo que o total de folículos e soma de sintomas são os mais importantes para tomar essa decisão, também confirmando aí o que a gente falou. Aqui são outras análises também, usando outras metodologias de Sharp, que também a gente vai perceber a mesma coisa. E aí, fazendo um resumo final dos modelos, né, conclusão, né, o que o Feature Engineering acrescentou. Então, primeiro, a gente criou essas 4 features, onde o total de folículos ficou entre as top features de importância, confirmando o critério diagnóstico de Rotterdam. A soma de sintomas aqui captura a carga sintomática acumulada de paciente com SOP. A razão LH oferece uma perspectiva alternativa à razão FCLH existente, e a faixa de MC transforma contínuo clínicas com significado biológico. Aprendemos 4 modelos, que a regressão logística é o modelo com maior recall, então ele erra menos para paciente SOP, porque para a triagem médica é o melhor, né, o mais conservador e seguro. Random Forest foi o mais equilibrado, e podemos utilizar sim, né, esses modelos para poder ajudar, apoiar a tomar decisão, sempre o médico tomando a decisão final. E é isso, muito obrigado.